Ei, turma, vamos iniciar mais uma aula, vamos abordar mais um conteúdo programático de Direito Penal 1, na sequência daquela aula introdutória da teoria do delito. Aula esta que corresponderia ao nosso encontro presencial da terça-feira, do dia 24. Seguindo o plano de ensino da nossa disciplina, na segunda-feira, dia 24, nós entraríamos no estudo da ação ou da omissão, ou da ação e da omissão. Então vamos começar agora a enfrentar a teoria do crime, a enfrentar cada um dos elementos da teoria do crime, e vamos começar então pela conduta típica, e vamos começar pelo estudo da ação ou da omissão. Para retomarmos um pouquinho do ponto que nós paramos. Aí na tela nós temos toda a estrutura da concepção tripartida do delito. Delito como conduta típica, conduta ilícita, conduta culpável. Conduta típica com ação ou omissão, resultado, nexo e tipicidade. Lembrando que dolo e culpa são elementos da tipicidade e estão inseridos lá na ação ou omissão. Conduta ilícita, que ensejará o estudo das causas de justificação. Está necessidade, legítima defesa, restrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, consentimento do ofendido. Conduta típica e ilícita que forma um injusto penal que se transformará em crime na medida em que for culpável. E a isso daremos imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de outra conduta. Muito bem. Nessa grande estrutura do conceito de crime, o primeiro elemento que nós temos que enfrentar é a conduta típica. E percebam, está aí em azul, dentro da conduta típica, o primeiro elemento, ou os primeiros elementos, são exatamente dentro da conduta a ação ou omissão. Então vamos lá, meu povo. Vamos estudar a ação ou omissão. Eu peço a vocês que já tenham o Código Penal em mãos, como de costume, para que a gente possa acompanhar nossa matéria. Então, ação ou omissão. A ação ou omissão é essa conduzidas por dolo nos crimes dolosos, culpa nos crimes culposos. Dolo e culpa serão o conteúdo da matéria da nossa próxima aula. Muito bem. Ação e omissão são as duas formas pelas quais o agente ele realiza a conduta relevante para o direito penal. Na ação, o comando normativo ele contém implicitamente uma proibição, um não fazer. E descumprindo aquele comando normativo de não fazer, o agente acaba praticando uma conduta afirmativa, uma conduta positiva. Vejam que está aí na tela para que vocês possam ter o que registrar no caderno de vocês. Na ação, a norma jurídica penal, a norma incriminadora, é uma norma proibitiva. Ela proíbe uma conduta, na qual a proibição se efetiva no dever de omitir. Então eu tenho que ficar quieto, eu tenho que deixar de fazer alguma coisa. E por ter que deixar de fazer alguma coisa, eu infrinjo a norma se eu fizer alguma coisa. A grande maioria, a maioria esmagadora das normas incriminadoras, que nós já podemos começar a chamar de tipos penais, traz condutas por ação. Eu diria que 99,99% das normas incriminadoras incriminam condutas praticadas por ação. Isso quer dizer que o mandamento normativo é o de não fazer alguma coisa. E ao descumprir esse mandamento normativo, o agente age e consequentemente comete o crime. Nós podemos pegar múltiplos exemplos. Vamos dar um pulinho lá na nossa legislação. Vamos pegar o nosso Código Penal. Vamos deixar isso aqui, já está pronto para o artigo 13. Vamos pegar um tipo penal qualquer. Vamos começar pelo bom e velho homicídio. Lembrando, obviamente, que Tício sempre será o agente. Vamos lá no artigo 121 do nosso Código Penal. Abra um Código Penal. Vamos lá no 121, por favor. Acha aí o artigo 121, enquanto eu aqui no método lusitano tento achá-lo. Aqui na minha lei.
Acharam aí? Bom e velho homicídio. O que está previsto aí no 121? Está aqui, ó. 121, para vocês matarem saudade, está inaugurando a parte especial do Código Penal. Dos crimes contra a pessoa, dentro dos crimes contra a pessoa nós temos os crimes contra a vida. O primeiro crime, por tutelar o bem jurídico mais importante de qualquer ser humano, é o crime de homicídio. E não sei se você sabe a norma criminadora mais simples que nós temos na legislação penal. O que está previsto aí? Matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Qual que é o comando normativo trazido por essa norma penal incriminadora? Qual que é o mandamento? Obviamente que o mandamento não é mate. O mandamento é não mate. Para quem é religioso, não matarás. Esse é o comando normativo. E percebam, como que o agente descumpre o comando normativo? Por um fazer, por uma ação, por matar alguém. Então o comando normativo traz a norma de não matar, de deixar de fazer alguma coisa. Aqui está a proibição. E ao descumprir a proibição, o que o agente faz? Ele age de forma afirmativa, de forma positiva, de forma comissiva. Os crimes, voltem para a tela, os crimes praticados por ação são chamados de crimes comissivos. Então, crimes comissivos são aqueles em que, diante de uma proibição normativa, o agente os realiza por ação. Agora, eventualmente, e é muito eventualmente mesmo, nós vamos encontrar crimes que se realizam por omissão. E, aliás, se quiserem mais exemplos de crimes comissivos, vai passando o olho no Código Penal, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 155, 157, 158, 159, 213, 312 e por aí vai. Como disse a vocês, quase todas as normas incriminadoras são normas incriminadoras cujo crime é praticado por ação. Isso quer dizer que quase todos os crimes são chamados de crimes comissivos. No crime omissivo, o comando contido na norma é o de fazer. Há um mandamento, há um dever de agir. Então a norma fala para o agente, faça. E diante de um comando para se fazer alguma coisa, o agente descumpre a norma pelo não fazer. Então ele deixa de praticar a conduta mandamental contida na norma incriminadora. Olha o que está aí para vocês na tela. Na omissão há uma norma preceptiva, há uma norma mandamental. Então, que se materializa no mandamento, no dever de agir. E ao descumprir o dever de agir contido na norma, o agente comete um crime omissivo. Então, 99,99% das normas incriminadoras são comissivas. Os crimes são praticados por ação. Há uma proibição contida na norma e o agente descumpre a proibição. Descumpre o não fazer e acaba praticando o crime por ação. Nos crimes omissivos, a norma ela é mandamental. Ela manda fazer. E o agente comete o crime omissivo ao deixar de cumprir aquele mandamento contido na norma. Ao deixar de fazer aquilo a que ele estava obrigado a fazê-lo. Em relação a esses crimes praticados por omissão, é importante ressaltar o seguinte. Quando a norma ela é preceptiva, ela é mandamental, nós estaremos diante de uma omissão chamada de omissão pura, ou omissão própria. Vamos ver como que ela aparece na norma penal? Aqui na tela nós temos alguns poucos exemplos, mas não mais do que aquilo que efetivamente existe na legislação penal. São pouquíssimos as normas incriminadoras que trazem a chamada omissão pura ou omissão própria. Vamos ver os exemplos? Olha aí, artigo 135 do Código Penal. Procure aí o Código Penal. O artigo 135 traz o crime omissivo por excelência, até pelo nome do dispositivo.
Olhem lá no artigo 135, que crime que nós temos? Acharam aí? Nós temos a omissão de socorro. Olha que interessante, o próprio nome jurídico do dispositivo já traz a omissão. Vejam como que se estrutura essa norma. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir, nestes casos, o socorro da autoridade pública. Pena detenção de 1 a 6 meses ou pena de multa. E no parágrafo único, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. O que nos importa neste momento? Percebam que essa norma é uma norma que traz um mandamento que cria para qualquer um de nós um dever de agir. Em quais situações? Quando nós estivermos diante de uma criança abandonada ou extraviada, diante de uma pessoa inválida, ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. E diante de uma pessoa nessas condições, sem risco pessoal, nós temos a obrigação de dar assistência, de prestar assistência, de socorrer essa pessoa. É claro que se houver risco pessoal, eu posso pedir socorro à autoridade pública. Então imagine que eu esteja numa estrada, esteja conduzindo meu veículo automotor, de repente eu passo por um acidente e vejo que dentro do veículo acidentado há pessoas feridas. Naquele momento, eu, que não tenho absolutamente nada a ver com aquele acidente, me coloco na condição daquele que tem o dever de prestar assistência. É claro que dependendo do local em que eu estiver, da estrada em que eu estiver, do horário do dia em que o acidente tiver ocorrido, eu não vou simplesmente parar o meu carro naquele ponto da estrada, porque pode ser uma simulação e eu posso ser vítima de um assalto. Mas eu vou fazer o quê? Se é uma estrada privatizada, eu vou pegar o telefone e vou ligar para a operadora, para a concessionária daquela estrada. Se não for uma estrada privatizada, eu vou ligar para a polícia. Então eu vou seguir alguns quilômetros, vou parar no local com segurança, de preferência num posto de gasolina, num comércio qualquer. Ali eu vou pegar meu telefone e avisar, olha, lá no quilômetro tal, da estrada tal, ocorreu um acidente e há quem precise de socorro. Pronto. Eu cumpri a minha obrigação contida na norma do artigo 135. Mas percebam, visivelmente, só de bater o olho nessa norma, você percebe que nós estamos diante de um crime omissivo. Há um mandamento contido nela. Ela é uma norma preceptiva. A gente faça, a gente preste socorro. E o descumprimento da norma vem diante da inércia do agente, diante do mandamento comportamental, diante do mandamento de se fazer alguma coisa. Essa norma que traz no seu próprio, norma incriminadora, que traz no seu próprio conjunto, na sua própria estrutura normativa, o mandamento de fazer com a infringência pelo descumprimento do fazer, pelo não fazer, ela é chamada de norma omissiva pura ou omissiva própria. Querem um outro exemplo? O que eu trouxe aqui para vocês? Artigo 168A do Código. O artigo 168A é a hipótese de apropriação indébita previdenciária. Você tem um funcionário na sua casa. Então, todo santo mês, você tem que entrar no sistema do INSS, na verdade, aquele sistema criado para juntar recolhimento de INSS e fundo de garantia por tempo de serviço, que é o E-Social. Você entra lá no E-Social, fecha a folha de pagamento do seu funcionário, emite uma guia e recolhe o INSS. Quando você recolhe aquele INSS, você recolhe naquela guia a parte patronal e a parte correspondente ao desconto que foi efetuado no pagamento do seu funcionário. Então tem a parte patronal e tem a parte do empregado. Empregador e empregado recolhem naquela mesma guia e a obrigação do recolhimento é a do patrão. Isso significa dizer que quando você fez o pagamento
ao seu funcionário, seja em espécie, seja por transferência bancária, você ali já descontou a parte do empregado. Então você se apropriou da parte correspondente ao empregado com a obrigação de, até o sétimo dia, desde que ele seja útil do mês seguinte, você recolher para o governo, para o INSS, aquela parte que você descontou do seu empregado. Acontece que muitas empresas ou muitos patrões, muitas vezes justificando por questões financeiras, desconta no pagamento a parte do empregado, mas não recolhe esse valor para o INSS. Esse crime está previsto no artigo 168-A do Código Penal, chamado apropriação indébita previdenciária. Acharam aí? Está aí na tela. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Então você descontou. Então vamos imaginar que você tenha feito pagamento no último dia do mês. Aqui em casa eu pago sempre no último dia do mês. Então quando eu paguei no último dia do mês, eu já descontei da minha funcionária a parte referente ao INSS do empregado. Aí, vamos imaginar que o último dia para recolhimento seja no dia 6, o dia 6 caiu numa sexta-feira, agora em março acho que foi, caiu numa sexta-feira, chega no dia 6, o que eu faço? Deixo de recolher, deixo de imprimir a guia do ISO social e deixo de fazer o pagamento. Isso quer dizer que eu recolhi dela, me apropriei e indevidamente não repassei à Previdência Social. É o crime de apropriação indébita previdenciária. E perceba que é um crime omissivo puro, omissivo próprio. A minha conduta já foi realizada lá atrás, que foi descontar da folha de pagamento a parte referente ao empregado. Qual que é o mandamento contido na norma do 68A? Recolha ao INSS, repasse à Previdência Social. Este é o mandamento. Então a norma está me dizendo, faça o quê? Repasse o valor descontado da folha do empregado ao INSS, à Previdência Social. O que configura o descumprimento da norma? O não fazer, o não repassar, o deixar de repassar. Percebam, nós estamos diante de um crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio porque a norma incriminadora traz como mandamento um fazer. Faça, repasse a Previdência Social. E ao descumprir a norma, eu me omito, eu deixo de passar o valor correspondente à Previdência Social. Para aqueles que ficaram curiosos, pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Sem falar que se você deixa de fazer isso todo mês, ao que nós chamamos de continuidade delitiva, e nos termos do artigo 71 do Código Penal, essa pena pode ser aumentada em até 2/3. Mais um exemplo de crime omissivo próprio, omissivo puro. Nós temos o 244 e o 246 do Código Penal. Vamos lá, folheiem aí o Código Penal. Vamos lá no crime do artigo 244. Abandono material. Aqui eu estou no capítulo dos crimes contra a assistência familiar. Percebam? E aí eu tenho o 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, viu, gente? Fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo. Detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Olha que interessante. Nós estamos diante de um crime omissivo? Estamos. Omissivo puro, omissivo próprio. Por quê? Qual que é o mandamento contido na norma do artigo 244? Perdão, gente. Qual que é a norma contida no mandamento do abandono material? Proveja a subsistência do cônjuge.
ou do filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou ascendente inválido, aquelas pessoas que mantêm uma relação de dependência financeira em relação a você. Então, é uma norma preceptiva, é uma norma mandamental, é uma norma que pressupõe um fazer. Faça, mantenha aqueles que são os seus, mantenha aqueles que de você dependam. Se você, é claro que tem aqui um sem justa causa, o sem justa causa é o que nós chamamos de elemento normativo da norma incriminadora, elemento normativo do tipo, ele acaba trazendo a justificativa legal para que muitas vezes eu deixe de fazê-lo. Eu estou desempregado, passando tanta fome quanto aqueles que de mim dependam. Então eu eu posso criar a justificativa legal. Isso não é problema. Mas eu tenho condições para tanto e, consequentemente, eu tenho o dever de prover subsistência daqueles que de mim dependam, que dependam financeiramente. Então, há um mandamento e, ao descumprir o mandamento, eu acabo me omitindo, eu deixo de prestar assistência. Estamos diante de mais uma norma omissiva pura, omissiva própria no Código Penal. Por quê? Porque a própria norma incriminadora traz o comando fazer. E o descumprimento da norma que configura o crime, configura um não fazer, configura uma omissão. Pouquinho para baixo nós temos o 246, que é outra hipótese de abandono. Lá em cima eu tenho um abandono material, aqui eu tenho um abandono intelectual. Deixar, também sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Detenção de 15 dias ao mês ou multa. Mandamento contido na norma, nesse crime omissivo puro, proveja a instrução primária de filho em idade escolar. O que configura o descumprimento da norma? Um não fazer. Eu deixei de matricular meu filho na educação básica, na educação primária. A educação primária é uma expressão antiga, expressão de 1940. Então, o mandamento contido na norma incriminadora é faça. Ao cometer o crime e, consequentemente, descumprir o mandamento, o que eu fiz? Me omiti. Eu deixei de fazer aquilo que estava determinado pela norma. Estou diante de um outro crime omissivo próprio ou omissivo puro. Se não me falha a memória, o último exemplo que eu coloquei aqui, isso mesmo, está na prevaricação. A prevaricação é crime contra a administração pública, está lá no 319 do Código Penal. Vamos lá no 319. Aqui é crime próprio. É crime que só pode ser praticado por servidor público no exercício de suas funções públicas. A princípio, nós vamos ver o concurso de pessoas lá na frente. O que está previsto no artigo 319? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticar contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O nome jurídico do dispositivo é prevaricação. Então, prevarica aquele servidor público. Olha um pouquinho aí para cima, só para vocês terem certeza do que está sendo falado. Vai lá no 312. Vejam só, nós estamos no título 9º da parte especial do Código Penal, dos crimes contra a administração pública. Neste primeiro capítulo do título 9º, nós temos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, aqui nós temos os crimes que são praticados por servidores públicos contra a administração pública, coisa que absolutamente não acontece aqui no Brasil. Isso acontece normalmente na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Suíça, que são países contaminados pela corrupção. Nós temos peculato no artigo 312, nós temos a concussão no 316, a corrupção passiva no 317, vai ter um momento que eu vou usar esses dispositivos, inclusive como exemplo nesse semestre letivo, a prevaricação no 319, condescendência criminosa no 320, a advocacia administrativa no 321. Percebam, crimes que realmente, eu acho que eu pulei, né, a corrupção passiva no 317, crimes que não são praticados em território brasileiro.
A prevaricação das 3 condutas incriminadas. Perceberam? Retardar, deixar de praticar ou praticar contra disposição expressa de lei. O retardar e o praticar contra disposição expressa de lei são condutas comissivas. O mandamento contido na norma é deixe de fazer. Não retarde. Não pratique o ato em desconformidade com a lei. E aí você descumpre mediante uma conduta comissiva, uma conduta por ação. O único verbo nessa norma incriminadora, nesse tipo penal, que é um verbo omissivo, é o deixar de praticar. Então eu estou diante de uma situação em razão da qual eu tenho que praticar um ato de ofício. O comando da norma é pratique o ato de ofício, lavre a ocorrência. Mas diante desse comando contido na norma, o que eu faço? Eu deixo de lavrar a ocorrência. Aí eu me omito. E, consequentemente, cometo o crime de prevaricação na sua forma omissiva. Perceberam? Então eu sou servidor público, imagine que eu seja um agente de trânsito. Vamos evitar a polícia militar porque tem legislação específica. Sou um agente de trânsito, vamos imaginar um agente de uma polícia municipal como a BH Trans, por exemplo. E eu estou fazendo um trabalho de rua e vejo uma irregularidade no trânsito, uma infração de trânsito, e eu tenho por lei a obrigação de lavrar um auto de infração de trânsito. E aí, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pode ser um interesse de progressão na carreira ou um sentimento de amizade em relação à pessoa que deveria ser multada, eu deixo de lavrar o auto de infração de trânsito. Eu prevarico. E prevarico de que forma? Me omitindo, deixando de praticar uma conduta a que eu era obrigado a praticar. Eu posso fazer um desabafo, mas é um desabafo mesmo, é só para desopilar o fígado. Dê uma olhadinha no 319A. O 319A traria uma modalidade, uma espécie de prevaricação. Cheio de boas intenções. Perceba que ele foi incluído em 2007, o que me leva à conclusão de que cada ano que passa, o nosso legislador brasileiro está pior. E eu já disse para vocês, o legislador brasileiro padece de um mal incurável chamado diarreia legislativa. E quando ele resolve borrar em matéria penal e processual penal, sai de baixo, porque normalmente vem muita porcaria. Este é um bom exemplo. Olhem que tragédia. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Olhem o tamanho da tragédia. A começar, essa conduta, na verdade, a lei queria impedir o acesso de aparelhos telefônicos, telefone celular, chip de celular, bateria de celular, rádio, ou qualquer outro meio de comunicação que permitisse o contato do preso com o mundo externo. É isso que quer a lei, dentro, obviamente, das unidades prisionais. Primeiro, isso já poderia estar perfeitamente abraçada pela figura do 319 caput. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Eu sou um servidor público, tem uma pessoa entrando para visitar um preso com um telefone celular enfiado em um orifício qualquer do corpo. Eu detecto aquele celular. O que eu faço? Eu me omito. Eu deixo de praticar um ato de ofício. Qual que seria o ato de ofício? Prender aquela pessoa em flagrante de delito e apreender aquele objeto. Então essa conduta estaria perfeitamente incluída dentro das premissas do artigo 319 já existentes. Não, queriam criar uma figura específica para agente penitenciário. Criaram. O que fizeram? Detenção de 3 meses a 1 ano. Tiraram a multa. A pena ficou mais branda. Olha lá, a pena era de 3 meses a 1 ano. Agora é de 3 meses a 1 ano e multa. Agora é só 3 meses a 1 ano. Tem mais. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público. Nunca vi em nenhuma legislação no mundo, nem no remundo, um ou. E significa concurso de pessoas. Então, se eu tivesse dois agentes possíveis, que falassem um e outro,
Eu estou falando de concurso de pessoas. O concurso de pessoas está regrado a partir dos artigos 29, do artigo 29 e do artigo 31 do Código Penal. Eu não precisava botar o E/O. Percebem? Então bastaria fulano ou ciclano. O E desaparece, porque E significa concurso de pessoas, já tem regra na parte geral do Código para isso. Mas, quais são os dois agentes possíveis? Diretor de penitenciária ou agente público? Diretor de penitenciária não é agente público, não. É claro que é. E, aliás, nem precisava colocar. Por acaso no 319 está lá agente público? Por acaso no 318 está lá agente público? Não precisa, por quê? Porque eu estou dentro do capítulo dos crimes praticados por servidores públicos com administração pública. Não precisa de nada. Nem diretor de penitenciário, nem agente público, muito menos essa porcaria do E/O. O que demonstra uma completa ignorância em técnica legislativa desses animais ferozes que compõem o nosso Congresso Nacional. Qual que é a conduta incriminada? Deixar o diretor de penitenciário, você fala assim, nossa, é um crime omissivo. Será que é? Deixar de cumprir seu dever de vedar. Deixar de cumprir dever de vedar? Que merda é essa? Deixar de cumprir dever de vedar nada mais é do que permitir. Então sabe como deveria ter sido redigida essa norma incriminadora? Ela não deveria existir, perceberam? Bastava o 319. Mas se eu quero fazer uma merda dessa, sabe como é que eu deveria redigi-la? Permitir o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Ponto. Permitir quem? Servidor público. Todos os crimes contra a administração pública praticados estão somente por servidores públicos. E deixar de cumprir dever de verdade é permitir. Então, permitir o acesso a aparelho telefônico similar. Ai, meu Deus, que preguiça. Que preguiça. Bom, desopilei o fígado. Qual que é a relevância de nós falarmos de omissão pura ou omissão própria? Você já deve ter percebido. Poxa, é claro que existe então uma omissão impura ou uma omissão imprópria. Pior que existe. São chamados crimes comissivos por omissão. Como assim? Crime comissivo praticado por omissão? Exatamente. É aqui que está o nosso calcanhar de Aquiles. Nós vimos que omissão própria são poucas as hipóteses previstas na legislação penal. Um pouco mais do que esses exemplos que eu trouxe para vocês. E vocês facilmente identificam a norma incriminadora que traz um mandamento, que traz uma obrigação de agir, e o descumprimento da norma importa efetivamente no não fazer, no não agir, numa omissão. Agora, todos os demais crimes, todos aqueles que restaram, que configuram, como eu disse para vocês, quase 100% da legislação penal brasileira, nós temos mais de 1.500 normas incriminadoras. Eu trouxe aqui meia dúzia de exemplos, 5 exemplos, e eu disse para vocês, nós não temos mais do que uns outros 5 exemplos só na legislação brasileira, não. Nós temos pouquíssimos exemplos na legislação brasileira. Isso quer dizer que todos os outros crimes, todas as outras normas incriminadoras, são normas incriminadoras cujas condutas incriminadas são condutas comissivas. São crimes comissivos. Lembram? Vamos voltar aqui na tela anterior. Como é que eu volto para a tela anterior aqui, meu povo? Aqui, ó, nós temos crimes comissivos e temos crimes omissivos. Correto? Alguns pouquinhos omissivos, omissivos próprios, omissivos puros, e todos os restos, todo o restante, todos os demais crimes comissivos, porque praticados por ação. Muito bem. Quando eu trago para vocês a omissão impura ou omissão imprópria, e eu prefiro chamar essa omissão impura de crime comissivo por omissão, eu estou querendo afirmar para vocês que todos os crimes que são comissivos, são crimes praticados por ação, também podem ser praticados por omissão. Ah, mas como assim, Rodrigo? Você está dizendo então que um homicídio pode ser praticado por omissão? Sim. Um furto pode ser praticado por omissão? Claro. Um estupro pode ser praticado por omissão?
Também. Peculato pode ser praticado por omissão? Pode. Todo e qualquer crime comissivo poderá também ser praticado por omissão. Mas sempre? Não. Então, somente nas hipóteses previstas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Abram o Código Penal, vamos lá no artigo 13, parágrafo 2º. O artigo 13, parágrafo 2º, que cria essa figura do crime comissivo por omissão. O artigo 13 está em mãos? O que está previsto aí no artigo 13? Qual é o nome jurídico do artigo 13? Relevância da omissão. E percebam, eu estou na parte geral do Código Penal. Eu estou diante de uma regra que espalha seus efeitos para toda a parte especial do Código Penal e para toda a legislação penal extravagante. Por isso que atinge todos os crimes comissivos previstos na legislação brasileira, os mais de 1.400 que nós temos. Relevância da omissão. Artigo 13. Esqueçam o caput por enquanto, esqueçam o parágrafo 1º e vamos direto no parágrafo 2º do artigo 13. Olha o que está previsto aí no parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Dever e possibilidade, no caso concreto, de agir para evitar o resultado. Mas espera aí, quem que tem dever de agir para evitar o resultado? Nós estamos falando de crimes comissivos. Quem que diante de um homicídio tem o dever de agir para evitar o homicídio? Quem que diante de um crime de estupro tem o dever de agir para evitar o crime de estupro? A norma penal, em seu artigo 13, parágrafo 2º, vai nos dizer quem que é omitente nesses crimes comissivos. Quem é que pode praticar crimes comissivos por omissão? Olhem a parte final do parágrafo 2º. O dever de agir incumbe a quem? E aí o parágrafo 2º, em suas alíneas, vai nos dizer aqueles que podem praticar crimes comissivos por omissão. E quem são essas pessoas? Primeiro, quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Vocês vão ver na doutrina que não há muita coerência dos autores no trato dessas três alíneas do parágrafo 2º do artigo 13, não. Vai ter gente falando uma coisa, vai ter gente falando outra. Por isso é importante prestar atenção. Quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância é aquela pessoa que com a vítima do crime mantém alguma relação de parentesco, alguma relação matrimonial. Não se esqueçam de que cônjuge não é parente. Então, relação de parentesco, relação matrimonial, relação estabelecida por tutoria ou por curatela. Então, o tutor, o curador, o cônjuge ou o parente, ele, diante de um crime comissivo, ele tem o dever de agir para evitar o resultado. Percebam que este omitente é uma pessoa que, via de regra, ela não deu causa ao resultado. Pelo contrário, ele está ali quietinho, vendo um curso causal, uma sequência de atos e fatos que vão levar à produção de um resultado proibido pela norma penal, e por estar diante dessa sequência de atos e fatos e por se encontrar na condição daquele que tem o dever de agir para evitar o resultado, ele tem a obrigação de interferir, de interromper este curso causal e, consequentemente, evitar a produção do resultado. Vamos imaginar que eu seja um pai, tenha um filho pequeno, fui para um churrasco na casa de um amigo, e nesse caso, na casa de um amigo tem uma piscina. Eu estou lá, o meu filho é pequeno, engatinha, ou já está começando a dar os primeiros passinhos,
Eu tô lá tomando a minha cerveja tranquilamente. Cerveja não, né, gente? Cerveja é dor de cabeça. Eu tô lá tomando meu Scott tranquilamente e não percebo, nós vamos ver negligência, que é uma das modalidades de culpa, que a criança está engateando em direção à piscina. A criança cai na piscina e morre afogada. Vejam só, eu não estou falando de omissão de socorro. Eu nem vi o que estava acontecendo. Eu, pela relação de parentesco que eu tenho em relação àquela criança, eu estou inserido na regra prevista no artigo 13, parágrafo 2º, letra A do Código Penal. Isso quer dizer que, em razão da minha omissão, eu evitei a produção do resultado morte. Este resultado morte está previsto em qual norma incriminadora? Qual norma incriminadora que condena aqueles que praticam crime de homicídio? 121 do Código Penal. Então eu estou dizendo a vocês que para esse pai que não percebeu que a criança iria cair na piscina e morrer afogada, e que consequentemente não agiu para evitar a produção daquela tragédia, eu vou imputar o resultado alcançado que está previsto na norma penal. Que resultado é este? Morte. Qual norma traz o resultado morte? Homicídio. Eu vou imputar a esse pai o crime de homicídio. Porque afinal de contas, olhem para a tela, ele praticou um crime comissivo. Só que ele praticou um crime comissivo agindo de que forma? Por omissão. Percebam que o artigo 13, parágrafo 2º, ele não estabelece crimes e sanções. É uma norma integrante, lembra disso? As normas contidas na parte geral do Código Penal são normas integrantes, não são normas incriminadoras. Essa é uma norma integrante, ela vai integrar o quê? Ela vai integrar, neste exemplo, a norma prevista no artigo 121 do Código. Eu vou complementar o 121 com a regra do artigo 13, parágrafo 2º, para imputar ao omitente o resultado previsto num crime comissivo. Segunda hipótese, é claro, nós vamos estudar dolo e culpa na próxima aula. Eu tenho omissão dolosa, eu tenho omissão culposa. Omissão imprópria. Porque lá nas omissões próprias, nós vamos ver que as omissões são todas dolosas. Mas aqui na omissão imprópria, nos crimes comissivos por omissão, eu posso me omitir culposamente, como foi o caso deste pai, como eu posso me omitir dolosamente. Eu vejo, eu sei, eu estou diante de um resultado e permito que o resultado aconteça. Ok? Só que nós vamos lá no dolo e na culpa, depois nós retornaremos na questão referente à omissão. Qual que é a próxima hipótese? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, o dever de agir também incumbe aquele que, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Na linha B, anotem aí, nós incluímos as relações de emprego. Seja emprego público, seja emprego privado. Então eu sou um servidor público, eu sou um bombeiro militar, e como um bombeiro militar, eu estou lotado numa praia para fazer o trabalho de guarda-vidas. Aqueles salva-vidas que tem os postos nas praias, em especial nas praias mais movimentadas. Num belo dia ensolarado, eu estou lá conversando com a morena, enquanto um banhista está lá morrendo afogado. E aí eu estou conversando com a morena, o banhista está morrendo afogado. Estou conversando com a morena, o banhista morre afogado. Eu, bombeiro salva-vidas, que estava ali de plantão, no meu local de trabalho, no meu horário de trabalho, eu tenho o dever de agir para evitar o resultado. Vou até dar uma aceleradinha. Olhem aí embaixo. Quem possui o dever de agir, faltou uma seta, veio a seta. Quem possui o dever de agir será chamado por nós, a partir de agora, de garantidor, ou garante. Então essas pessoas enumeradas nas alíneas A, B e C do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, são as chamadas garantidoras. Então aquele pai, no primeiro exemplo, é garantidor. O que ele tem que garantir? A não ocorrência do resultado.
daquele resultado previsto na norma penal. Este bombeiro que estava conversando com a Morena, ele é garantidor. E ele é garantidor justamente pela relação de emprego público que ele mantém com a sociedade, com o Estado. Então, ali, naquela condição, ele tem um dever legal de agir para evitar o resultado. É claro, e aqui eu vou aproveitar para trazer um segundo requisito que é essencial. Olhem para o parágrafo 2º novamente. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o exemplo do bombeiro é muito ilustrativo. Nós não queremos criar com o garantidor, com a figura do garantidor, a figura do super-herói. Eu não quero que o servidor público se mate para poder salvar alguém. Nós temos que ver se havia efetivamente a possibilidade dele agir para evitar o resultado. E se ele agiu dentro daquilo que era possível. Então o bombeiro está vendo que o banhista está morrendo afogado. Só que se ele entrar naquele mar revolto, ele vai morrer junto com o banhista. Então o que ele faz? Ele aciona socorro. Ele pede uma lancha, ele pede um helicóptero, ele pede algum tipo de auxílio que permita que ele chegue até o banhista. Só que o auxílio demorou, o banhista morreu. Poxa, ele tinha o dever de agir? Tinha. Ele tinha a possibilidade de agir? Não. Ou ele agiu dentro daquilo que era possível. Eu não quero, ressalto, criar com isso a figura de um super-herói, de alguém que vai entregar a própria vida para poder salvar a vida do outro. Isso é inerente até à atividade que ele exerce. Mas a norma penal resguarda a integridade física daqueles que atuam com o dever de agir para evitar que situações como essa acabem parando nas barras do judiciário. Agora percebam, nós vamos estudar dolo e culpa, não se esqueçam. Depois eu volto aqui. Mas neste caso, o guarda-vidas estava distraído, encantado pelos olhos verdes da Morena. Mas pode ser que ele tivesse visto a pessoa morrendo afogada e mesmo assim preferiu continuar conversando com a Morena. O cara está gritando a socorro e está dando os olhos verdes da Morena. Ele olha pro cara, olha pra Morena, olha pro cara, olha pra Morena, olha pro cara e deixa o cara morrer. Porque era muito mais interessante conversar com a Morena. Aí nós vamos ver que nós podemos ter tanto a omissão dolosa como a omissão culposa. E aí nós vamos imputar o resultado doloso ou o resultado culposo. Neste caso do banhista que morreu afogado, nós estamos diante, de novo, de um resultado morte. E se nós estamos diante de um resultado morte, eu vou imputar o resultado morte a esse garantidor omitente. Eu vou imputar a ele o crime de homicídio. Olhem de novo para a tela. Nós estamos falando de crime comissivo praticado por omissão. Qual crime comissivo ele praticou? Homicídio. Só que ele praticou de qual forma? Por omissão. Perceberam? Relações de emprego privados. Vamos imaginar que eu tenha um porteiro noturno no meu prédio. Vocês já perceberam que a gente contrata porteiro noturno para ele dormir mesmo? Nunca vi um negócio desse. Esse porteiro está dentro de uma célula de segurança. No prédio tem vidro à prova de balas, tem uma porta devidamente trancada também à prova de balas. Esse porteiro tem um sistema de câmeras pegando todas as áreas sensíveis do prédio. Ele tem não só um telefone à disposição, como ele tem uma tecla de alarme que toca lá na EMIV, caso ele perceba que tem alguma coisa errada. Ele está no seu turno de trabalho, quando ele percebe pela câmera de segurança que um ladrão entrou na garagem do prédio. Percebe pela câmera de segurança que esse ladrão arrombou um carro para pegar o rádio toca-fitas daquele carro. O que ele faz? Liga para a polícia, aciona o alarme. Ele pensa, isso vai me dar uma trabalheira danada, quer saber? Eu vou ficar aqui quietinho. A pessoa pega o rádio toca-fitas, pula o muro do prédio e cai no cerrado. Olha que interessante. Pela relação de emprego privado que aquele porteiro mantém com o condomínio, ele está na condição de garantidor. Ele tem o dever de agir para evitar o resultado nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, a linha B do nosso Código Penal. Só que diante do dever de agir para evitar o resultado, ele tinha tudo às suas mãos para poder agir. Ele estava no local seguro, devidamente blindado, ele tinha telefone, ele tinha tecla de segurança. Mas diante de toda a possibilidade que ele
tinha a seu dispor para poder agir, ele decidiu se omitir. Pergunto a vocês, qual que foi o resultado provocado pela omissão deste porteiro noturno? O que aconteceu lá na ponta da linha, lá na garagem? A subtração de um objeto. A subtração de um objeto por aquele ladrão configura crime de furto. Está previsto no artigo 155 do Código Penal. Pode ser que tenha causa de aumento de pena, pode ser que tenha qualificador, mas a princípio o que é? Furto. Isso quer dizer que o porteiro, que tinha o dever e a possibilidade de agir para evitar o resultado, estava vendo aquela sequência de atos e fatos passarem na sua frente que levaram à produção de um resultado proibido pela norma penal. Que resultado foi este que é proibido pela norma penal? Furto. Qual o crime que eu vou imputar ao porteiro? Furto. O porteiro cometeu um crime de furto. Ele cometeu um crime comissivo, previsto no artigo 155 do Código Penal, ao se omitir, ao deixar de agir quando devia e podia agir para tanto. Ele era garantidor e ele se omitiu. Voltando na linha A. Um outro exemplo, um exemplo um pouco extremado. Imagine que haja uma mãe, essa mãe tem um namorado, e este namorado está abusando sexualmente da filha dessa senhora, menor de 14 anos de idade, uma criança. A mãe toma conhecimento do que está acontecendo. Mas a mãe, seja por dependência financeira, seja por dependência psicológica, seja por medo, ela decide deixar do jeito que está e continuar o relacionamento com o namorado. Essa mãe cometeu crime? Cometeu. Qual crime essa mãe cometeu? Estupro. Lá do artigo 213 do Código Penal. É um crime comissivo, previsto no artigo 213. Abram o 213 e vocês vão ver constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Na verdade, eu menti neste caso para vocês. Ela não cometeu o 213, não. Ela cometeu o 217A, que é até mais grave que o 213, que é o estupro de vulnerável, porque a vítima é menor de 14 anos. Estupro de vulnerável, que tá lá, manter relação sexual com um menor de 14 anos. Então, ela cometeu um crime comissivo, previsto no 217A do Código Penal. De que forma? Por omissão. Ela, por ser mãe daquela criança, ela tinha o dever legal de agir para evitar o resultado. E é óbvio que ela tinha condições para tanto. Bastava sair no meio da tarde um dia e ir lá na polícia. Ela nem teria contato mais com esse estuprador. O primeiro contato que ele teria com a realidade seria a polícia chegando na casa dele e o levando preso. Então, ela tinha o dever de agir, tinha a possibilidade de agir para evitar que a filha continuasse sendo vítima de um crime de estupro. Não o fez, se omitiu. Eu fiz questão de dar um exemplo doloso. Ela sabia o que estava acontecendo e decidiu se omitir. Ela cometeu o crime previsto no artigo 217A do nosso Código Penal. Ok? Ela é garantidora da integridade sexual da filha menor de 14 anos. A terceira hipótese prevista... antes da terceira hipótese, vamos voltar aqui um pouquinho. Lembrei de um outro exemplo muito interessante. E é um exemplo extremamente ilustrativo para mostrar que nós não queremos que as pessoas pratiquem condutas para as quais ela não tenha, na situação concreta, a possibilidade de praticar. Lá na comarca de Arcos, alguém aí é de Arcos? Lá na comarca de Arcos, a polícia militar, depois de muita dificuldade, depois de muito trabalho, conseguiu apreender 3 menores infratores. Esses menores tinham na casa de 15, 16, 17 anos de idade e eram verdadeiras reencarnações do capeta. Imagina o capeta reencarnado. Menor não comete crime pela legislação penal brasileira, nós vamos ver, mas ele comete o que nós chamamos de ato infracional. Os atos infracionais mais brandos que eles tinham praticados eram equivalentes a homicídio, estupro, latrocínio,
extorsão, tráfico de drogas e coisas do gênero. E realmente, se vocês fecharem os olhos e imaginarem a figura do capeta, reencarne nessas 3 pragas, eram 3 capetas reencarnados. A polícia conseguiu finalmente colocar a mão nos 3 para a alegria geral na cidade. Levaram até a presença da juíza da infância e da juventude. Na verdade, era juíza da vara criminal, infância e juventude lá na comarca de Arcos. Coincidentemente, tinha sido aluna nossa na FUMEC. E já era, muito pouco tempo de formatura, já era juíza de direito lá em Arcos. Essa juíza se depara com a seguinte situação. Tinha 3 menores apreendidos e não tinha para onde mandar esses 3 menores. Não tinha Fundação Casa lá em Arcos, não tinha um estabelecimento congênere lá em Arcos. Ela faz contato com o tribunal para o tribunal disponibilizar algum outro local, não tem outro local, liga para a Secretaria de Estado de Defesa Social, não tem lugar, faz contato com o CNJ, faz sinal de fumaça para o Papa, não consegue lugar para colocar esses meninos. O que ela faz? Manda colocar os 3 menores, a pressão popular toda em cima dela, na cadeia pública local. Essa cadeia pública local era a DIDA, anexa à delegacia de polícia lá de Arcos. E ela deu uma recomendação. Lá nessa cadeia pública, tinha feito um puxado. Tinha a cadeia pública, aí lá no fundo do quintal eles construíram uma cela, fizeram um corredor, um puxado mesmo, puxaram uma cela e tinha essa celinha lá reservada. Ela mandou colocar no puxado. Esse puxado era uma cela que tinha um pouco mais do que a largura de uma porta, devia ter assim 1,20 m, 1,40 m no máximo de largura, uns 2,5 m de profundidade, uma janelinha que dava para o quintal e uma porta de grade que dava para esse corredor, que dava acesso às outras celas. Na hora que colocaram esses 3 anjos, né, nessa cela, eles resolveram se rebelar, porque eles sabiam que eles não poderiam estar na cadeia pública local. E aí, para poder assegurar os seus direitos, eles resolveram se rebelar. Como é que preso, eles eram apreendidos, mas estavam numa prisão, como é que preso se rebela normalmente? Tacando fogo no colchão. Tinha 3 colchonetes lá dentro. Não me perguntem como é que chegou o combustível, como é que chegou o comburente, né? Como é que chegou o isqueiro. Mas eles receberam o combustível e receberam um isqueiro. E para chamar a atenção, eles tiveram a brilhante ideia de colocar os colchões na porta da cela e tacar fogo nos colchões para poder chamar a atenção, né? Para o povo perceber realmente que o bicho estava pegando lá dentro. No que os animais colocaram fogo no colchão na porta da cela, aquele fogo se alastrou de uma forma impressionante. Joga um combustível qualquer em colchão e taca fogo para você ver, uma coisa inacreditável. Para vocês terem uma ideia, eu vi as fotos do local, eu até visitei o local, porque eu tive que defender o pobre coitado policial militar. Tinha fogo no teto, tinha fogo na parede do corredor, no teto do corredor, e o fogo se alastrou pelo corredor, quase que pega outra cela que estava na construção original. Esse fogaréu todo, eles tentaram, não conseguiram chegar perto do colchão, a cela virou um grande forno de pizza. Quem estava de plantão naquele dia fazendo a segurança da cadeia pública? O delegado estava lá? Não, o delegado estava voando. Detetives da cadeia da delegacia anexa estavam lá? Não, os detetives estavam voando. Carcereiro estava lá? Não, o carcereiro estava voando também. Quem que estava lá dentro? Um policial militar. Eu não sei se você sabe, o policial militar nem deve fazer serviço de segurança interna de presídio. Não é a atribuição da polícia. A polícia faz policiamento externo, não policiamento interno. Uma cidade pequena no interior, camaradagem daqui, camaradagem dali, todo mundo voando. Para quebrar o galho, o PM ficou lá dentro. Estava um PM sozinho. O que o PM fez? O PM pegou o telefone, diante daquele incêndio, ligou para o delegado, ligou para o carcereiro, ligou para o detetive, ligou para o comando da polícia, ligou para o corpo de bombeiros, ligou para o SAMU, ligou para a SWAT, ligou para o FBI, ele ligou para Deus e o mundo. E Deus e o mundo desagou lá naquela cadeia. Só que Deus e o mundo demorou um tempo para chegar lá. Os meninos viraram carvão.
Vão virar carvão mesmo. Uma coisa impressionante. Morreram os 3. O que aconteceu depois disso? Primeiro, o prefeito decretou feriado na cidade por 3 dias, festa com cerveja liberada pra galera, felicidade tomou conta daquela cidade, e processo penal contra o policial militar. Por que processo penal contra o policial militar? Porque o Ministério Público entendeu que ele, na condição de garantidor, tinha o dever de agir para evitar o resultado. Que resultado? 3 mortes. Ele foi denunciado por 3 homicídios qualificados pelo emprego de fogo, cometidos por omissão. 12 a 30 anos para cada crime de homicídio desse. E eu defendi esse policial militar no processo penal, e ao longo de todo o processo penal, a minha tese foi a mesma. Esse militar foi absolvido. E a minha tese foi a mesma. Policial militar não é feito de amianto. Porque se militar fosse feito de amianto, esse policial militar entraria no meio do fogo, abriria aquela cela e tiraria os caras lá de dentro. Mas o policial militar não é feito de amianto. E mesmo que fosse feito de amianto, ele ia abrir a cela no meio de uma rebelião, sem ter supremacia de forças, ele de toda forma precisaria de reforço. Porque se aquelas 3 pragas conseguem render que esse policial, matem esse policial e fogem, eles não só fogem, como levam toda a delegação que estava hospedada na cadeia pública junto deles. Todos os bandidos presos lá fugiriam com a fuga daqueles 3 menores. Ele precisa de supremacia de força, não mais do que isso. Ele não é feito de amianto. E foi interessante porque a denúncia foi oferecida e caiu nas mãos da mesma juíza. Era a única juíza lá da comarca, na área criminal. Foi engraçado demais. Toda vez que eu ia fazer uma audiência lá, a juíza estava assim, piscando. Toim. Porque se tem alguém responsável por essa tragédia toda, era justamente ela. Aí toda vez que você estava lá, falava assim, juiz, que coisa, hein, botar esses meninos na cadeia pública local. Acabou que no final das contas, o militar, é claro, foi absolvido. E por que ele foi absolvido? Porque apesar de ter o dever de agir, ele não tinha como, naquele caso concreto, abrir a cela. O que ele fez e que era possível fazer? Acionou todo o reforço que estava à sua disposição. Ok? A última hipótese do parágrafo 2º, na linha C, coloca na condição de garantidor aquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então também é garantidor, aí sim o agente omitente tem responsabilidade pelo curso causal. Eu pratiquei uma conduta anterior de tal forma que o resultado está sob minha responsabilidade. Imagine uma calorada, vocês agora estão no 2º período, vocês são veteranos. Aí vai ter uma calorada num sítio qualquer. Aí onde vocês pegam um calouro, joga o calouro na piscina. Só que o calouro está mais bêbado do que você e não sabe nadar. Aquele calouro começa a se debater, morrendo afogado. Você, com o seu comportamento anterior, criou a situação de risco para o bem jurídico protegido, que é a vida daquela pessoa. Você passa a ser responsável pelo resultado. É claro, mas a pessoa não queria matá-lo. É claro que você não queria matá-lo quando você jogou na piscina. Você queria dar um trote no cidadão. Só que a partir do momento que você expôs a risco a vida daquela pessoa, você coloca-se na condição de garantidor. Então você passa a ter o dever legal de agir para evitar o resultado. Eu estou mais bêbado do que ele, também você nadar. Busque socorro, porque se ele morrer, o resultado da morte será imputado a você. Você responderá pelo crime de homicídio. Crime comissivo que você vai praticar pela sua omissão a partir do momento que você criou aquela situação de risco para o bem jurídico. Eu tenho um cliente daqui de BH que, com uma galera, todos os anos, ele vai para uma fazenda da família dele lá no Mato Grosso para poder pescar. Numa bela noite chuvosa, ele resolveu sair para pescar e só um, menos bêbado, resolveu sair com ele. Então ele entrou numa embarcação menor, lá da fazenda dele, e foi para o meio lá do rio. Noite sem luar, chuvosa, água turva, margens distantes, nada de peixe.
O animal tinha comprado uma arma de fogo ali na Praça 7, por volta de meio-dia, raspado, munição adequada, e levou essa arma de fogo para a pescaria dele. Afinal de contas, agora eu sou um homem seguro. Nunca tinha manuseado uma arma de fogo na vida dele. Estava lá na pescaria, nada de peixe, e resolve mostrar a arma de fogo dele para o amigo. Amigo, mexe daqui, mexe daqui, mexe daqui, pá! Faz um disparo da arma de fogo. Acerta o casco da embarcação. A embarcação começa a afundar. Quem disse que tinha colete salva-vidas na embarcação? O barco afunda, um nada para um lado, um nada para o outro. E ele se safou. O amigo morreu afogado. Ele podia ter nadado para o outro lado? Não. A partir do momento que ele criou a situação de risco para o bem jurídico, ele se colocou na condição de garantidor. E ao se colocar na condição de garantidor, ele passa a ter o dever de evitar a produção do resultado. É claro, vocês devem estar pensando, a minha tese defensiva no processo lá no Mato Grosso é demonstrar que, apesar de ter criado a situação de risco, ele não tinha a possibilidade de agir para evitar o resultado. Porque também estava bêbado, também nadava mal pra caramba, estava escuro, ele não viu cadê o amigo dele. E aí, o que conseguiu fazer foi chegar até a margem. Então, essa é a minha tese. Mas olha que interessante. Ele criou uma situação de risco. E ao criar a situação de risco, ele se colocou na condição de garantidor do bem jurídico. Houve o resultado morte? Houve o resultado morte. Então, eu imputo a ele um crime comissivo que ele praticou por omissão. Agora, não se apavorem. Essa condição de garantidor não está aí, né? No ar, como se fosse um Covid-19. Não é isso. O Código Penal, de forma restrita, no artigo 13, parágrafo 2º, ele indica quem são as pessoas. É claro que todos nós, em determinadas relações da nossa vida, podemos estar na condição de garantidor. No mínimo, em relação aos nossos parentes, em relação aos nossos pais, aos nossos filhos, ao cônjuge ou ao companheiro que está aí agora do seu lado. Nós temos o dever de agir em relação a eles quando, eventualmente, bens jurídicos deles estiverem colocados em situação de risco, em situação de perigo. Muitas vezes pela nossa relação de emprego. Aí tem que ver como que funciona a nossa relação de emprego. Se essa relação de emprego nos coloca como guardiães, como protetores de determinados bens jurídicos. E temos que tomar muito cuidado, por óbvio, com as nossas condutas cotidianas que podem gerar risco para bens jurídicos. Porque aí também você acaba se colocando na condição de garantidor por força da linha C do nosso artigo 13, parágrafo 2º. Então, destaquem essa pessoa que possui o dever de agir. Essa pessoa que possui o dever de agir pode pegar no código de vocês e marcar. Essa pessoa é o garantidor. E o garantidor é tão somente e nada mais do que as pessoas que estão expressamente previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Então, para recapitularmos e fecharmos por hora a discussão da conduta típica. A conduta penalmente relevante, ela pode se dar por ação ou por omissão. Quase todos os tipos penais, quase todas as normas incriminadoras são normas penais incriminadoras comissivas, porque trazem um comando de não agir e são infringidas diante de um agir praticado pelo agente. O crime omissivo, ele pode se dar de duas formas diferentes. Ele pode se dar por omissão própria ou por omissão imprópria. A omissão própria está consignada numa norma incriminadora. Então você vai abrir a norma incriminadora e vai perceber que o comando contido nela é de fazer, o descumprimento da norma, consequentemente, é um deixar de fazer, é uma omissão. E haverá a omissão imprópria, que prefiro chamar de crime comissivo por omissão porque é mais didático. O próprio nome já esclarece exatamente o que está acontecendo. Poxa, eu pratico um crime comissivo ao me omitir, eu pratico um crime comissivo por omissão. Esses crimes comissivos estão espalhados pela legislação penal brasileira e serão praticados por omissão se uma das hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º, estiver presente no caso concreto. As hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º, criam uma figura chamada garantidor.
Então, o omitente nos crimes comissivos é o garantidor e ninguém mais do que o garantidor. E não se esqueçam, o artigo 13, parágrafo 2º, não cria crime, não estabelece sanção. É uma norma que integra as normas incriminadoras previstas na parte especial do Código Penal. O que falta trabalharmos na omissão? A questão do dolo e da culpa. Não só na omissão, claro, também na ação. Mas eu vou ter que voltar nesse artigo 13, parágrafo 2º, para trabalhar a questão do dolo e da culpa. Então, nas próximas aulas, essa aula até rendeu um pouco mais do que eu imaginava, até um pouco mais do que é didaticamente recomendável para uma aula nessa metodologia que nós estamos utilizando. Na próxima aula, nós estudaremos dolo, depois estudaremos culpa, e ao estudarmos a culpa, nós retornaremos ao artigo 13, parágrafo 2º, para ver as implicações de dolo e culpa na questão do garantidor e na possibilidade da imputação do resultado a este garantidor. Ok? Esses dias não têm sido fáceis, né? Nós temos conversado sobre isso já há algum tempo, desde aquela mensagem inicial que eu mandei para vocês, e passando efetivamente por várias mensagens que eu tenho recebido no privado de diversos alunos que estão, como nós professores, muitas vezes extremamente angustiados. Quando foi estabelecido esse programa letivo especial, ele não foi estabelecido por vontade unilateral da universidade. Houve uma determinação do MEC. O MEC baixou uma portaria, a portaria 343 de 2020. O MEC cria esse programa letivo especial. O MEC criou por 30 dias, então em tese nós poderíamos ir até metade do mês de abril. Esse programa letivo especial, se não houver prorrogação, obviamente. E foi o MEC tentando assegurar a vocês a continuidade do semestre letivo, para que vocês não tivessem prejuízo no semestre letivo, essa possibilidade das aulas remotas, que insistem em dizer para vocês, são muito diferentes de ensino à distância. Vocês tiveram disciplina à distância, nós estamos até acabando com as disciplinas à distância no curso de Direito. Nós começamos a implantar, percebemos que a metodologia ela não era das mais recomendadas, nós estamos recuando e estamos tirando as disciplinas à distância. Mas vocês chegaram a ter disciplinas à distância. Vocês devem ter feito humanidades, talvez, humanidades não filosofia, no primeiro período à distância. Como que funciona uma disciplina à distância? Na disciplina à distância, um professor ele vende para a instituição um pacote que configura algumas aulas, normalmente aulas curtas, gravadas, né, aulas que são disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, e um material didático para acompanhamento do aluno. Esse professor sai de cena e vem a figura do tutor. E a legislação educacional permite que um tutor acompanhe 2, 3, 4, 5, 6, 7 turmas diferentes. E assim que funciona o ensino à distância. E até por isso nós percebemos que o ensino à distância não estava produzindo os resultados esperados nesse processo de ensino-aprendizado e estamos recuando, estamos tirando o ensino à distância, tanto que vocês têm humanidades presencial nesse semestre. Humanidades, por exemplo, era oferecida à distância. Nós já trouxemos a estreia de volta para a sala de aula para assegurar efetivamente um ensino de maior qualidade para vocês. Qual que é a diferença desse ensino à distância para esse ensino remoto que nós estamos fazendo? Vocês já perceberam que, apesar de eu escolher a gravação de aulas e não aulas ao vivo, apesar que eu já combinei com você de que na segunda-feira às 10 horas nós vamos fazer um encontro ao vivo para solucionar dúvidas, revisar conteúdos e já pensei bem, eu acho que nós vamos fazer isso toda semana, vai estabelecer uma proximidade maior da turma comigo, com o professor. Nesse ensino remoto, nós estamos construindo as aulas para poder seguir o ritmo de aulas previsto no plano de ensino da disciplina. Essa aula de Direito Penal 1, ela foi feita para vocês, alunos do segundo período, turma D do curso de Direito. Ela não é uma aula que estava pronta e que eu aproveitei e joguei um link para vocês assistirem, jogo o material e deixo vocês se virarem. Não, nós estamos construindo as aulas de acordo com o nosso plano de ensino para poder
acompanhar o ritmo da turma. Isso quer dizer que todo dia eu estou entrando aqui no sistema e estou gravando uma aula. Estou preparando o PowerPoint, estou gravando uma aula. Eu nunca tinha trabalhado com PowerPoint dentro de sala de aula. Estou trabalhando com PowerPoint e efetivamente construindo aula por aula para vocês. Na turma da noite, quem dá o penal 1 é o professor Guilherme. O Guilherme está produzindo as aulas dele. No penal 2, na turma da manhã, Silvana está construindo as aulas dela. No penal 2 da noite, é o professor Lucas. Ele está construindo as aulas dele, não está aproveitando aulas da Silvana, eu não estou aproveitando aulas do Guilherme, nem o Guilherme está aproveitando as minhas aulas. Lá no processo penal 2 que eu também leciono, eu estou construindo as minhas aulas de manhã, o professor Lucas está construindo as aulas dele à noite. Então é um material que é feito para vocês. E daí a diferença de ensino remoto e de ensino à distância. E óbvio, nós estamos tentando estabelecer outras formas de estreitamento das relações. Eu estou usando o Google Classroom para postar os links para essas aulas, estou postando as referências bibliográficas, estou postando agora os slides que eu estou utilizando nas aulas, vamos fazer essas aulas ao vivo, estamos num grupo de WhatsApp, enfim. Queremos que essa relação ela continue pessoal. É claro que faz muita falta, eu sinto muita falta da sala de aula, eu sinto muita falta de vê-los dentro de sala de aula. A reação de vocês, o sorriso, a cara marrenta, o questionamento, a briga, o não concordar, não concordo com isso. Isso tudo faz parte dessa troca que deve existir no processo de ensino-aprendizado. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês aprendem comigo dentro de sala de aula e podem ter certeza que esse convívio semanal está fazendo muita falta para mim. E vamos tentando supri-lo da forma como for possível, da melhor maneira que encontrarmos, para que vocês continuem tendo um ensino de altíssima qualidade. Ok, gente? Muito obrigado, mais uma vez. Agora eu consegui colocar as minhas aulas em dia. Eu peço desculpa, não era para ter sido desta forma, mas se chegaram a receber mensagem no início da outra semana, eu tive uma gastroenterite viral e, meu Deus do céu, eu tive certeza que eu ia morrer. Eu nunca senti nada igual, nunca senti dor igual, eu passei uma semana completamente destruído. Eu voltei de Montes Claros, fui fazer uma avaliação no curso de Direito, com um vírus que, nossa senhora, eu tive certeza em alguns momentos que eu estava partindo dessa para melhor. Então eu fiquei afastado na semana passada, por isso que se acumularam algumas aulas. Mas o que é o determinado pela instituição? Que nós tenhamos uma aula por dia letivo. Eu até separei aquela aula, daquela parte final da aplicação da norma penal em relação às pessoas de extradição, para não ficar uma aula extremamente longa, como acabou sendo essa, e separar os dois conteúdos que são muito diferentes. Mas acabei alocando num dia só, perceberam, né? No dia 16. Eu estou seguindo o nosso plano de ensino, o nosso cronograma de aulas. Então esta aula de hoje, a aula que deveria ter sido ministrada dentro de sala de aula na terça-feira. A partir da semana que vem, eu já posto nos dias letivos o conteúdo próprio daqueles dias letivos. Agora nós estamos em dia. Ok? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço.